Meu caro Rui, não é de hoje nem será de amanhã que o Partido Socialista afirma o seu projeto europeu. Recordam-se há 2 anos e meio, quando nós dizíamos que Portugal só podia sair desta crise se a Europa fizesse a sua parte? Se a Europa fizesse aquilo que lhe compete, uma vez que temos e somos parte de uma união económica e monetária? Lembram-se? Quando nós, há 2 anos e meio, conjuntamente com isso, dizíamos que só podíamos sair desta crise por via do crescimento económico e do emprego, riam-se de nós. Por isso, nós não temos que afirmar a Europa. Nós, há pelo menos 2 anos e meio, que afirmamos a Europa e a necessidade de a Europa responder aos problemas desta crise. Há 2 anos e meio, pelo menos. Mas não só enunciamos o problema, nós apresentamos propostas concretas. Primeiro, que o Banco Central Europeu deve fazer o que lhe compete e deve ter a possibilidade, como acontece com a generalidade dos bancos centrais em todo o mundo, de poder financiar diretamente os Estados. Não a dívida dos Estados, mas financiar os Estados de modo a poder combater a especulação que existe nos mercados financeiros. É inaceitável, dissemos-lo tantas vezes, que o Banco Central Europeu empreste dinheiro a 1% aos bancos comerciais e depois os bancos comerciais emprestem esse mesmo dinheiro a 4%, a 5% ou a mais por cento ao Estado português, pagando nós mais encargos e contribuindo para que exista um aumento desse déficit. Ora, a solução que nós propomos, até que haja uma revisão dos tratados, vai no sentido de se atribuir uma licença bancária ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, de modo a que o Banco Central Europeu possa emprestar esse dinheiro ao Mecanismo Europeu e o Mecanismo Europeu poder financiar diretamente o Estado. Aqui tem um exemplo concreto de uma proposta que há muito temos colocado em cima da mesa. Como temos defendido que a Europa precisa ter uma política económica, um governo económico, é impossível. Nós temos uma união monetária, de facto, que de económico só tem um nome. Porque a união económica e monetária tem uma única política monetária, uma única política cambial e 18 políticas orçamentais diferentes. E no momento de crise, as fragilidades dessa união económica e monetária vieram ao de cima. Pois bem, elas precisam de ser corrigidas. E precisam de ser corrigidas para corrigir os próprios desequilíbrios na base quando foi criada essa união económica e monetária. Ou em termos da dívida, para ficar e deter-me apenas em 3 propostas concretas. Como é sabido, Portugal tem uma dívida elevadíssima, em cerca de 130% do nosso produto interno bruto. Não é só Portugal. Dos 18 países que fazem parte da zona euro, 15 têm uma dívida superior aos 60%, que, como sabem, estão fixados no tratado como o nível máximo de dívida ideal. Ora, o que é que nós propomos? Nós propomos uma mutualização de parte da dívida, ou seja, a parte da dívida dos países acima dos 60%. Não é que a Europa pague a nossa dívida, ou que pague parte da dívida. Não. Nós queremos honrar cada cêntimo da nossa dívida. O que nós propomos é que, se houver essa mutualização ao nível europeu, isso significa que a Europa que não tem nenhum endividamento possa ter um endividamento para se financiar na ordem aí de 1% do PIB. Ou seja, a taxas de juros muito baixas. Como a responsabilidade da dívida é de cada Estado, quer dizer que nós pagaremos por essa parte da dívida não os 5% que pagámos na emissão recente quando emitimos 3 mil milhões de dívidas, mas muito menos, o que significa menos déficit e, sobretudo, menos sacrifícios para os portugueses. Mas tem outra vantagem. Como ficamos responsáveis por 60% da dívida, isso significa que essa dívida pode ser financiada nos mercados a uma taxa de juros também mais baixa, tendo precisamente o mesmo impacto positivo e reduzindo os encargos com a dívida. Nós temos um encargo anual com dívida superior a 7 mil milhões de euros. Mais ou menos aquilo que se paga por ano com o Serviço Nacional de Saúde. Se nós pudermos poupar cerca de 3 mil milhões, isto é, quase metade com os encargos da dívida, naturalmente que estamos a dar um grande contributo
para o equilíbrio das contas públicas e, sobretudo, para aliviar os sacrifícios dos portugueses. E por isso não digam que não há alternativa. O que não há é coragem política para tomar as decisões que é necessário tomar no seio da União Europeia para aliviar os sacrifícios das pessoas.